Olá, IPCA! Hoje, terça-feira, 24 de abril de 2012, estamos lendo a Bíblia juntos há 72 dias e hoje vamos ler o quarto capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós ontem já fizemos um breve comentário a respeito dos 5 primeiros versículos desse capítulo, então hoje vamos ler a partir do verso 6 até o final do capítulo 4. E aqui, meus irmãos, nós temos um desfecho desta sessão inicial da carta. Paulo, escrevendo àquela igreja, está combatendo o partidarismo que existe lá na igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, um partidarismo que nada mais era do que reflexo de vaidades humanas. O meu líder é melhor que o seu, Paulo é mais fluente do que Apolo, ou qualquer outra coisa dessa natureza. Um partidarismo que revelava um envaidecimento dos membros da igreja, que estavam inclusive se dividindo entre si por questões de dons, uns achando que eram melhores do que os outros por causa dos exercícios dos dons espirituais, assunto que vai ser tratado mais adiante na epístola. Mas Paulo, nos capítulos que antecedem o capítulo 4, tratou a respeito disso. No capítulo 1, ele mostrou que nem Paulo, nem Pedro, nem Apolo, ninguém desses é importante na igreja, mas sim o próprio Senhor Jesus Cristo. Que a sabedoria humana não tem valor no reino de Deus, porque a verdadeira sabedoria de Deus é Jesus Cristo, e essa sabedoria do Evangelho é loucura aos olhos do mundo. Que ninguém deveria se gloriar de qualquer qualidade humana, e a única glória, que seria a única coisa de que a igreja realmente pode dizer que coisa boa é o que nós temos, é o conhecimento do Senhor Jesus. No capítulo 2, o apóstolo Paulo disse que foi levar esse conhecimento do Evangelho em fraqueza àqueles irmãos. Depois de ter passado por Atenas e discorrido como um homem muito bem preparado, como ele era, e de ter sido motivo de chacota e de piada ali entre os homens eruditos daquela cidade. Então ele termina o capítulo 2 dizendo que é importante que nós pensemos como Cristo e tenhamos a mente de Cristo. Mas aqueles irmãos de Corinto não estavam raciocinando com critérios espirituais, e sim carnais. Então o apóstolo Paulo diz a eles que é preciso mudar a mente, e é preciso entender que nem Paulo nem Apolo eram coisa alguma, mas eram colaboradores de Deus, e que eles edificavam sobre o fundamento do Senhor Jesus Cristo. E que qualquer pessoa que tentasse levantar outro fundamento, seguimos a Paulo e não a Cristo, seguimos a Pedro e não a Cristo, na verdade estaria levantando um tipo de obra que no dia do juízo final ia ser queimada, não ia permanecer, não ia gerar qualquer tipo de galardão ou de recompensa eterna. Então o apóstolo Paulo está resumindo isso no final do capítulo 3, dizendo: ninguém se glorie nos homens. Cuidado com esse partidarismo. A partir do capítulo 4, verso 6, Paulo está dizendo com todas as letras que ele aplicou essas coisas a ele mesmo e a Apolo, que era um judeu poderoso em obras, que era um homem muito eloquente, que visitou a igreja de Corinto depois que Paulo saiu de lá, e que deu, inclusive, por conta até mesmo de sua capacidade, ensejo a que esses irmãos, de maneira não espiritual, estivessem gerando esse tipo de partido. Apolo e Paulo estão em perspectiva aqui, quando o apóstolo vai dizer assim: irmãos, eu apliquei tudo isso figuradamente a mim e a Apolo, e eu quero que vocês aprendam isso. Não ultrapasseis o que está escrito, diz o verso 6. Isso pode significar que era para jogar conforme as regras, pode ser um ditado popular, mas pode muito bem, e talvez mais provavelmente seja, uma referência a Jeremias e uma referência ao que está citado no capítulo 1, verso 31. Quem quer que for se gloriar, glorie-se no Senhor, ninguém se glorie nos homens. Pensem nisso, essa é a regra escrita para a igreja de Deus. A fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um, em detrimento de outro, é como termina o versículo. Quem é que fez você se sobressair? Quem é que deu o dom para você se destacar? O que você tem que você não recebeu? Esse é um dos assuntos do capítulo 2. A sabedoria do Evangelho veio dos céus, ninguém descobriu por conta própria. Então, você não pode se gloriar assim. E a partir do verso 8, Paulo começa a ser irônico com os irmãos de Corinto, dizendo assim: mas vocês já são ricos, mas vocês já estão fartos, vocês são reis, vocês, quase como dizendo, vocês têm o rei na barriga, e nós somos desprezíveis. Verso 10, nós somos loucos, vocês é que são sábios. Verso 11, olha, quer ver o que é vida de apóstolo? É sofrer fome, sede, nudez, esbofeteamento, não ter morada certa, é se trabalhar até cansar, é ser injuriado e tudo mais.
mas essa é a vida do apóstolo, essa é a vida de quem foi chamado. A vida de vocês não, vocês é que são importantes. Paulo está sendo irônico aqui nos versos 8 a 10. E no 11 a 13 ele está mostrando como é a vida de fato do apóstolo, que está trabalhando, que está se doando, que está se dedicando ao reino de Deus e muitas vezes está recebendo a oposição como Paulo estava recebendo daqueles seus filhos na fé da igreja de Corinto. Mas Paulo está falando isso e quando poderia começar a soar que ele estava caçoando ou estava humilhando aqueles irmãos, ele diz assim no verso 14, eu não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês. Pelo contrário, eu estou fazendo isso para cuidar de vocês, para admoestar, quer dizer, aconselhar vocês como meus filhos amados. Ah, como é bonito ver que o apóstolo Paulo quer ganhar aqueles irmãos e não vencê-los, quer trazê-los para a verdade e não simplesmente provar que ele tinha razão. E então ele diz assim, ainda que vocês tivessem muita gente, muitos líderes, quem gerou vocês na fé fui eu, e portanto me imitem. Não vamos gerar partido. Eu me entendo tão bem com Apolo. Apolo estava com ele em Éfeso quando ele escreveu a carta aos Coríntios. Ele não brigava com Apolo. Por que a igreja ia brigar um com o outro por causa dele ou de Apolo, se os dois estavam jogando no mesmo time? Então, Paulo diz assim, olha, não façam isso. E por amor a vocês, além de estar mandando esta carta, eu espero mandar Timóteo até vocês. Né? A essas alturas, na verdade, ele até já havia mandado Timóteo. E então, eu também espero em breve ir visitar vocês, o que ele diz no verso 19. E quando eu for, eu vou conhecer, não é a palavra não é o discurso não, eu quero ver o poder desses que estão ensoberbecidos. Porque muitas e muitas vezes, talvez até em todas as vezes, a maioria das pessoas que se envaidecem no discurso, mas quando você espreme as suas obras, você percebe que não sobra nada, não sobra poder do Espírito Santo na vida dessas pessoas. É aquilo que Paulo disse no capítulo anterior, no dia do juízo, tudo aquilo que essas pessoas envaidecidas fizeram não vai permanecer. E então Paulo diz assim, o que vocês preferem? Que eu vá até vocês com a vara da disciplina, ou com o amor e espírito de mansidão, sendo que vocês me acolheram e não se envaideceram? Ah, meus irmãos, todo seminarista, todo candidato a algum cargo na igreja, todo pastor, todo líder na igreja, qualquer pessoa que se propõe a fazer qualquer trabalho na igreja, devia conhecer este capítulo, para entender que muitas vezes a gente está se matando, a gente está se doando, a gente está renunciando a si mesmo para servir a Cristo, e o que é que está recebendo em troco? Perseguição, calúnia, injúria, ser considerado como lixo e tantas outras coisas. Mas o comportamento do apóstolo Paulo é modelo, e ele vai dizer no verso 16, e eu estou exortando vocês que sejam meus imitadores. Nós que procuramos trabalhar na igreja, que procuramos dedicar a nossa vida, precisamos ter Cristo como nosso alvo e suportar qualquer injúria que nos for feita. Devemos ter o espírito de brandura, de amor, para entender que nosso papel é justamente esse, de se doar e de se entregar. E a pergunta que esse texto nos faz é, será que eu e você não estamos meio desanimados por conta das críticas que temos recebido? Será que você não parou quando alguém achou algum defeito em você? Será que você não amarelou diante da primeira oposição? E o exemplo tenaz aqui do apóstolo Paulo, persistente, é maravilhoso para nós. Além disso, Paulo não só não desistiu da obra, como Paulo não desistiu das pessoas, que é outra maneira de desistir também. Paulo continuou amando e aconselhando e insistindo com aqueles irmãos de Corinto. E muitas vezes na igreja a gente diz, aquele irmão para mim não tem mais conserto, aquele líder para mim não tem mais remédio, e acabou a conversa, eu o decretei falecido no meu coração, no meu trabalho, nas minhas expectativas. Paulo não está fazendo isso com aqueles irmãos em Corinto. Ele está disposto a escrever, ele está disposto a enviar Timóteo, ele está disposto a visitá-los, ele está disposto a servir de modelo para eles. Ah, meus irmãos, este capítulo serve para nós, para entendermos que muitas e muitas vezes vamos enfrentar oposição, vamos enfrentar crítica, mas o nosso papel, como imitadores do Senhor Jesus, que se entregou por nós pecadores, que o ofendemos com todos os nossos pensamentos e atitudes, nós somos chamados para imitar o exemplo de Cristo e o de Paulo, que é um imitador do Senhor Jesus Cristo.
que se entregou pelo povo de Deus, que se entregou pela causa e que não colocou os olhos nas críticas ou não colocou os olhos nas pessoas, mas se manteve firme e com amor, com o coração de pai, esteve disposto a se esvaziar, esteve disposto a sofrer muita injustiça em nome dos valores do reino de Deus. Eu espero que este capítulo seja um bálsamo para a sua vida, para você que está desanimado, para você que está olhando para a igreja e está falando assim, parece que não tem jeito. Olha, Deus está chamando a mim e a você a participarmos deste processo e a insistirmos naquilo que é certo, apesar das críticas, apesar das pessoas. Minha oração é que Deus console você com isso e levante você que está caído, que está desanimado. Que Deus te abençoe e te sustente em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, abençoa-nos com esta palavra tão séria e tão maravilhosa que aprendemos no dia de hoje. Ajuda-nos a não desanimar com as críticas, com as oposições, com os defeitos da igreja, mas a continuarmos como Paulo continuou, firme, agindo com amor, agindo com firmeza doutrinária, agindo no interesse das pessoas e no interesse da causa do teu reino. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Um bom dia para você e até amanhã, se Deus quiser.